Fala pessoal, neste vídeo vamos falar um pouco sobre o VS Code, né? Na verdade o VS Code por padrão ele já é muito legal, já tem suporte a diversas coisas, mas ele tem nesse ícone aqui um negócio chamado extensões, né? Então é como você dá mais recursos, né? Dá mais funcionalidades para o seu VS Code. Então nós vamos ver alguns, né? Porque o VS Code não precisa de muita coisa, mas isso aqui vai ajudar a gente quando a gente está falando de desenvolvimento web, né? De front-end. Então vamos lá. Vamos abrir aqui meu HTML, tá? Algumas coisas são configurações, tá? E outras são referente a instalar uma extensão. Então, uma coisa que acontece, né? Principalmente em linguagens, a diferença de se é um espaço ou se é um tab, né? Então, em teoria, quando você aperta um tab num arquivo, né? É diferente do espaço, tá? O tab ele dá automaticamente um espaçamento, né? Mas ele é um caractere que ele exibe 4 aqui, né? Então, enfim, tem essa confusão entre é tab ou é espaço. Então, para deixar isso bem claro, tá vendo quando eu seleciono aqui, ele mostra que aqui tem espaço? Né? Mas às vezes a gente tem um arquivo e ele dá uma diferença, eu já tive problemas assim, né? Não em desenvolvimento web, né? Mas em outras linguagens, então acaba sendo um hábito para mim. É fazer uma configuração e você fala para o VS Code sempre mostrar espaço com essa pequena bolinha que tem, né? Então vamos lá. Então, como que eu faço para mexer em configurações? Eu venho aqui em preferências e aí tem configurações, tá? Ou eu posso usar esse atalho que é o Ctrl vírgula, tá? Então eu vou fazer isso, apertar Ctrl vírgula, ele abre para mim aqui a parte de configurações, tá? Então a primeira coisa que eu vou procurar aqui é white, deixa eu deixar minúsculo aqui. Vocês podem, mesmo que o VS Code de vocês estejam em português, eu acredito que as configurações se procurem em inglês, né? E ele vai achar white space. Ou melhor, eu já fiz esse teste e ele funciona, tá? Então, ele tem aqui a opção de render white space. É como ele vai renderizar os espaços. E aqui tá só quando você seleciona. Eu gosto de mudar isso aqui para all, tá? Então, note que eu já mudei aqui, ele aparece aqui, está fora do padrão. E ele já muda a exibição, então já fica um espaço, né? Inclusive eu consigo ver, né, coisas que antes eu não conseguia, vamos supor que aqui estava cheio de espaço, né? Sem essa configuração você não conseguiria ver que aqui tem um monte de espaço, então isso é muito útil, tá bom? Mesmo em desenvolvimento web, olha, aqui eu vejo que está sem espaço, então, né, ó, tá vendo aqui tem 2 espaços, olha. Quando a gente está mexendo com Git e quer fazer diferença, esse tipo de coisa atrapalha, né? Então, olha, aqui tem uns espaços, ó, eu não queria esse espaço sobrando aqui, então eu consigo deletar. Olha, aqui tem 2 espaços, aqui tem 4, tá? Então, é pequenos detalhes, tá? Mas essa é a primeira configuração que eu mexo no meu VS Code, tá? Então eu exibo, é só visualmente, o VS Code mostra os espaços com esse pequeno ponte bem, né, um cinza bem claro aqui. Tá bom. A outra configuração é que o VS Code ele quer ajudar a gente na navegação, mas tá vendo que ele aparece aqui o breadcrumbs, né? Ele quer ajudar você a navegar pelo HTML. Mas olha, isso aqui geralmente acaba me confundindo mais do que ajudando. Então eu desabilito isso aqui. Então mesma coisa. Venho aqui em settings e procuro aqui por breadcrumbs. Breadcrumbs, vamos ver. Breadcrumbs. Show packages, breadcrumbs, show properties on. Deixa eu ver, eu acho que é só pôr um off aqui, ele já vai resolver. Deixa eu ver. Não. When enable breadcrumbs, show packages symbols. Vou tirar esses. Off. Show type parameters. Então desabilitei um pouco aqui. Agora sim. Então agora ele já não está exibindo mais aquilo lá, tá? Então basicamente é isso. Eu desabilito um pouco desses breadcrumbs. Tá? Vou tirar tudo aqui, na verdade. Tá? Então assim é desabilitado, né? E quando está com um checkzinho aqui, quer dizer que está habilitado. Então eu tirei e coloquei off para todos os breadcrumbs aqui. Beleza. Outra coisa que eu mexo, quer ver? Qual que é? Enable Preview. Isso aqui é interessante. Olha só, eu vou fechar esse arquivo. Eu tenho um conjunto de arquivos aqui. Então eu clico no reset, ele mostrou para mim.
Só que tá vendo que ele está itálico? Aqui essa letra está itálico. A hora que eu clico em outro arquivo, ele fecha o reset e abre o style. Né? Eu cliquei no índice, depois eu cliquei na imagem, e ele, né, meio que ele não abre o arquivo, ele só faz um preview. Então eu não gosto disso também. Eu gosto de eu cliquei e eu já quero que ele abra. Principalmente quando eu vou pesquisar. Às vezes eu faço assim, eu clico Ctrl P e daí eu coloco um arquivo que eu sei que existe aqui, o style. E eu seleciono esse aqui, né? Eu quero ele aberto, tá? Eu quero que o arquivo já fique aberto. Então como que eu faço isso? Eu venho em Settings e eu coloco Enable espaço Preview. E aí tem aqui, ó, Workbench, edito. Ele está habilitado esse Preview. Então eu vou tirar isso aqui. Desabilitei o Enable Preview na seção de Workbench. Então agora olha só. Se eu clico aqui, ele já abre direto. Se eu clicar no outro, ele manteve aquele primeiro que eu abri e abre o segundo. Então eu gosto muito mais desse comportamento, tá bom? Então essa é uma segunda configuração que eu faço. Tá bom, tem outro... Esse aqui a gente não vai usar ainda, mas deixa eu só... Em breve nós vamos criar arquivos JavaScript, né? Então é arquivo.js. Tá? Pode ver que o VS Code já reconhece o JS aqui. E aí eu posso criar uma variável chamado objeto. E aí eu faço assim. Tá, esse aqui é um objeto que tem aqui A, que vale 100. Daí aqui eu tenho um B, que ele é um array. Dentro desse array ele tem outro objeto. Então, id 2.1. O que eu quero fazer é o seguinte, olha. Né, aqui tudo bem, ele tá uma indentação, fica fácil, mas imagine que eu vou salvar isso aqui. E imagine que está na mesma linha. Ó. Vou tirar um pouco isso aqui, imagine que está na mesma linha. E às vezes a gente tem parentes também, sabe? E aí, às vezes fica um pouco difícil. Onde começa e onde termina? Então tem uma configuração, vou apertar aqui Ctrl vírgula, e a gente coloca por aqui, bracket pair. Né? O bracket é o chaves, né? O abre e fecha chaves. Então aqui ele tem a opção aqui, ó, bracket pair colorization enable. Então eu vou habilitar isso. Aí a gente vem pra cá, tá vendo que ele dá uma cor diferente? Então, ó, isso aqui é o branco, ele abre e fecha aqui. Esse aqui, né, o colchetes, ele abre aqui e já termina aqui. Então ele dá uma pequena cor. Antes tinha uma extensão que fazia isso, agora o próprio VS Code já faz isso, acho bem legal. Tá? Então essa é uma outra configuração. Na verdade, acabou as configurações. Então são pequenos detalhes que ajudam na leitura de código, né, na visualização de arquivos. Então, maravilha. Agora vamos fechar aqui as configurações, tá? E vamos para as extensões. Então eu clico aqui em extensões, tá? E a primeira extensão que eu quero mostrar para vocês, acredito, né, principalmente quem está mexendo com web, ajuda muito. É uma extensão chamada Prettier, né, para deixar mais bonito. Então você pesquisa aqui Prettier, ele já vai aparecer. Você clica aqui, né, no item Prettier Code, aí ele vai abrir a extensão e a gente clica em Install. Só isso. Ele vai processar um pouco e aí depois ele vai mostrar aqui que já está instalado. Ainda está instalando. Pronto. Essa extensão está instalada. Né? Daí eu consigo desinstalar se eu não gostei dela, ou consigo deixar ela instalada, mas sem estar ativada. Né? Então o que o Prettier faz? Ele, na verdade, ele é né, ele consegue formatar arquivos para deixar uma exibição melhor. Então, aí eu volto para as configurações, tá? Tem esse detalhe. Eu instalei a extensão, mas aí eu preciso apertar o Ctrl vírgula, né, para abrir a parte de extensões. Ou você clica aqui, né, File, Preference, Settings. E agora aqui eu procuro por Auto Save. Então, esse aqui é aquele recurso, né, que
eu não lembro, talvez, teve um aluno, né, que falou, olha, habilitem o autosave, né, então você pode habilitar por aqui, mas o que eu quero aqui é um deixa eu procurar de outra forma, format, tá, é isso aqui. Então, você vai pegar o seu editor e você vai garantir, né, acredito que vai estar vazio de vocês aqui, você vai falar que o formatador padrão é o Prettier. Então você vai deixar essa configuração, Editor, Default Formatter, o Prettier, tá? E aqui tem, ó, Format on Paste, e tem esse aqui, Format on Save. Se tiver desabilitado de vocês, habilitem, tá bom? E agora sim. Então olha só o que vai acontecer. Vou abrir aqui meu HTML e vamos pensar, lembra que a gente falou sobre indentação? Então, olha, esse bloco, o head está dentro desse, tudo que está aqui dentro está indentado, né? Daí imagine que eu criei alguma coisa aqui, né, que está fora de indentação. Então eu criei um link, eu criei aqui no começo, tá? ABC. Tá? Beleza, então não está formatado. Eu teria que vir aqui e ficar dando espaço, né, para ele indentar. Ou às vezes, né, você acaba criando um negócio aqui e a indentação não fica muito legal, né? Eu criei uma aqui, daí eu criei outra aqui. Agora a hora que eu clicar em salvar, eu vou dar um Ctrl S aqui, olha o que vai acontecer. Deixa eu deixar, tirei as telas de extensões, apertei Ctrl B, ele escondeu o painel da esquerda, né? Então agora eu vou clicar no salvar. E olha só o que aconteceu. Ele formatou todo o documento para mim. Então ele indentou aquele link que eu tinha criado aqui, né? Ele já organizou. Então ele organizou o código para mim. Então ele está fazendo um trabalho, né? Vamos fazer mais uma vez. Vamos supor, eu jogo isso aqui para cá. Na hora que eu der um Ctrl S, ele formata para mim, tá? E ele faz mais um negócio interessante, que quando você clicar, olha só, eu vou deixar um erro aqui, ó, tá bom? Tá errado esse HTML. Agora eu vou dar um salvar. Nesse caso ele até arrumou. Aqui eu acho que ele conseguiu arrumar automático. Então eu dei um Ctrl S, ele arrumou para mim, ele viu que estava faltando um A e colocou o A. Então, deixa eu ver se eu consigo introduzir um erro só para vocês verem um comportamento. Eu vou aqui embaixo no HTML, olha. Eu tenho aqui a tag progress. Eu vou deletar isso aqui, tá? Então eu abri e não fechei, tá? E agora eu vou pegar, vou inserir mais um P, só que esse P eu vou pôr aqui no meio, tá? Vou digitar qualquer coisa, agora eu vou clicar para salvar. E nada aconteceu, ele não formatou. Então quando isso acontecer, a gente sabe que tem algum erro aqui, tem algum erro de sintaxe. Aí olha o que acontece, não sei se vocês perceberam, mas aqui na parte, né, do rodapé, o Prettier, ele ficou com um símbolozinho aqui. Olha, de aviso, né, warning. Então eu vou clicar aqui, e aí eu vou subindo, né, ele dá uma tela aqui cheia de coisas, e ele fala, olha, tem um erro aqui na linha 130, deixa eu ver, eu não sei se ele vai direto na... ele não vai para a linha, mas ele aponta aqui que na linha 133 teve um erro, tá? Então, eu venho na linha 133, está aqui. Por mais que o erro não está aqui, mas ele me dá uma pista, olha, né, deixa eu ver a linha anterior, né, porque ele estava tentando formatar, a hora que ele chegou aqui ele se perdeu. Então, daí eu sei aqui que eu não fechei a tag. Então eu clico aqui, ponho esse e fechei a tag. Agora sim, se eu der um Ctrl S, ele formatou para mim, conseguiu indentar isso aqui, né, mas eu não quero isso aqui. E note que o Prettier fica com um check, né? Quer dizer que a sintaxe está válida. Isso funciona também para o meu CSS. Então vou dar aqui um Ctrl P, vou abrir aqui o meu style.css. Né? Então olha só o que acontece. Se eu esquecer de colocar o dois pontos e dar um Ctrl S, peraí, deixa eu ver se ele está formatando aqui. Peraí. Olha, ele está formatando, né? Eu tirei aqui a indentação, dei um Ctrl S, ele indentou para mim. Peraí, deixa eu pegar aqui. Eu vou tirar isso aqui, vou dar um Ctrl S. Aqui funcionou, olha só. Eu tirei o ponto e vírgula, né, que é obrigatório. Tirei. A hora que eu dei um Ctrl S, ele colocou para mim. Então o Prettier, né, além de formatar o código, ele faz uma validação
e tem coisas que ele sabe corrigir, né? Então se eu esqueci, né? Teve aluno já que esqueceu de pôr um ponto e vírgula e ficou um tempão para descobrir. Se você tivesse esse Prettier instalado e configurado ele como formatador padrão, não teria dado esse problema, tá bom? Então essa é a vantagem de ter o Prettier. Tá? Então vamos ver mais uma extensão. Vamos ver extensões. Então a gente instalou o Prettier. Agora vamos pro... esse aqui, ó. HTML, CSS, Support. Esse aqui, tá? Então eu clico nele e clico em Install. Então esse aqui ele me ajuda. Quando eu estiver trabalhando com CSS, eu vou colocar uma propriedade, ele vai ajudar no autocomplete, né? Então ele é só é uma ajuda bem legal quando a gente está falando de HTML e CSS. Tem um outro que é o CSS Peak. Tá? Deixa eu instalar aqui tudo primeiro. Vou dar um install. Deixa eu instalar. E agora tem mais um. Então, note que eu já instalei o HTML CSS Support, CSS Peak, e tem mais um, que é o IntelliSense for CSS. Esse aqui mesmo. Então vou dar um install. Tem alguns plugins, algumas extensões, quando você instala, você precisa fechar, né, principalmente se estiver no Windows, você precisa fechar o VS Code e abrir de novo, tá? Não são todos, mas se você instalar um plugin e ver que não está funcionando, fecha o VS Code, abre novamente, que aí vai estar funcionando, tá bom? Então aqui no meu caso acho que tudo está funcionando, não precisei fechar. Esse aqui está demorando um pouco mais. Beleza, instalou. Então vou fechar aqui. Vou fechar esse também. Fechei aqui. Voltei para o meu código, tá? Eu clico nessa parte aqui do Explorer. Ele voltou para meus arquivos, tá? Então vamos ver o que a gente ganhou agora. Então, note que eu tenho as classes aqui, ó, background, cabeçalho, né? Então a primeira coisa que eu ganhei foi, se eu colocar uma classe aqui, class, aí lembra que eu tenho a classe background, então eu vou começar a digitar aqui, ó, vou dar um Ctrl espaço, e ele já, né, eu dei Ctrl espaço, que é o autocomplete, né, padrão nos editores, quando você dá Ctrl espaço ele tenta completar para você. Então ele já achou o background, tá? Lembra que eu tenho outro, que é o font. Então eu vou digitar font, vou dar eu seguro o Ctrl, aperto o barra de espaço, olha só, eu tenho fonte grande, fonte média, fonte pequena. Então o que ele fez, esse plugin, essa extensão? Ele foi no meu CSS, entendeu todas as classes que tem aqui e ele me ajuda, né? Então, ele me ajuda aqui no completar. Então eu quero pôr uma fonte grande. Beleza, eu dou um salvar aqui. E daí eu venho navegando, opa, eu tenho uma classe logotipo. Então, eu preciso mexer nessa classe. Eu sei que ela está com problema, eu preciso dar uma manutenção nessa classe, lá no meu CSS. Aqui, hoje a gente tem um CSS, e esse CSS é pequeno, mas a gente pode trabalhar em projetos que tem diversos CSS, arquivos CSS de estilo, e esses arquivos são grandes, né? Então fica difícil ficar procurando isso aqui. Tudo bem que eu poderia clicar aqui. Peraí. Eu poderia selecionar a classe. Eu clico na minha lupa aqui de procurar, colo ele aqui e ele acha, então eu sei que ele vai estar nessa parte, né? Então essa aqui é uma forma, eu dou um find, né? Um procurar, e eu consigo localizar todos os lugares que tem a palavra logotipo, tá? Mas, deixa eu até fechar aqui, volto aqui. Com essa extensão, olha só, eu passo o mouse em cima do logotipo, aperto a tecla Ctrl e olha o que aconteceu, ele colocou um underline embaixo. Então, se eu clicar com o mouse, ele já vai direto para o bloco de logotipo. Então, olha que bacana. Eu posso achar outra classe, conteúdo. Passei o mouse, apertei o Ctrl. A hora que apareceu o underline, eu dou um clique com o mouse, né? E ele já vai para lá. Já foi para o meu conteúdo. Né? Isso aqui é a mesma coisa que eu clicar com o botão direito
e aparecer aqui em Go to Definition, né? Vai para definição. É a mesma coisa, é só um atalho, né? Quando eu aperto o Ctrl. Deixa eu ver se eu tô... Tá, eu acho que é isso mesmo. Então eu já falei do... né, eu tenho um autocomplete. Deixa eu ir pra cá. Então eu tenho o autocomplete aqui, né? Então quando eu coloquei o IntelliSense, ele deixou isso aqui um pouco melhor, né? Esse autocomplete, parece cores. Tá, então esse, deixa eu ver se... Ah, tem mais extensões que eu quero mostrar. Acabei de ver aqui na minha colinha. Então deixa eu fechar isso aqui. Então a gente viu que a gente ganhou formatação, a gente tinha uma navegação, né? Então a produtividade acaba sendo um pouco melhor, né, com esses recursos. Agora tem mais um, né? Como que a gente faz para ver esse arquivo, né? A gente vem aqui, dá um copiar path, aí eu pego meu navegador aqui, colo esse caminho e aqui eu tenho minha página, né? Então tá aqui minha página. E beleza, vamos deixar aqui. Inclusive tá vendo que eu adicionei uns parágrafos, né? Eles ficaram aqui. São esses parágrafos. E eu não quero, né? Então tá vendo? Eu salvei meu arquivo, aí eu tenho que clicar aqui e dar um atualizar, né? Para aquele caractere que estava aqui sumir. Então seria legal se a gente conseguisse ter o que a gente chama de auto-reload, né? Então conforme eu vou mexendo aqui, ele já vai atualizando a minha página, tá? Vamos deixar a página um pouco menor aqui. Vou deixar assim, aí. Tá. Então existe uma extensão para isso. Eu venho aqui e digito aqui Live Share. Eu uso também Live Share, mas é para outra coisa. Vamos deixar essa extensão para depois. Deixa eu só ver se está certo mesmo. Eu gosto de ver o ícone, né? Quando eu vejo o ícone da extensão, eu sei se é ela. Então isso aqui, Live Share é interessante também, mas vamos falar dela depois. Tá? Agora, Live Server. Install. Deixa ele instalando aí. Legal. Agora que está instalado, a gente ganhou, não sei se vocês perceberam, a gente ganhou um Go Live aqui embaixo. Antes não tinha esse botão. Então olha só, eu aperto Go Live e ele abre para mim, né? Então imagine aqui que eu nem tô com o meu browser aberto, tá? Deixa eu abrir aqui a página do Google. Fecho aqui. Então lembra antes que eu tinha que copiar o caminho do arquivo, vir aqui e colar. Então agora simplesmente eu clico aqui. Eu cancelei, né? Agora eu vou clicar de novo. Go Live. Eu só espero, ele abre para mim o caminho, tá? E agora ele abriu de um modo servidor, tá? Ele criou uma aplicação como se fosse um servidor na internet servindo esse arquivo, tá? Então olha só o que acontece. Agora eu venho aqui, se eu mudar um texto, eu vou pegar esse olá e vou tirar o olá. Deletei, a hora que eu dei um salvar aqui, ele já está atualizando. Então a página já foi atualizada, né? Então eu venho aqui no meu background. Vamos pensar aqui que tem a cor. Então eu vou trocar a cor aqui. Eu estou aqui no meu CSS, coloquei um azul, dei um salvar, já mudou lá. Então, conforme eu vou alterando os arquivos, ele já vai refletindo a alteração aqui. Então é uma extensão bem útil, tá bom? E a hora que eu não quiser mais, eu clico aqui de novo. Ele parou de servir, então se eu der um atualizar aqui, não tem mais o arquivo, né? Porque eu fechei a conexão aqui. Bom, então estas foram algumas extensões, tá bom? No geral, o VS Code não precisa de muitas extensões para ele funcionar legal, tá? Mas estas são algumas configurações e extensões que, né, elas vão ser muito úteis para a gente no desenvolvimento web. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.